Qualquer um que passe por tribulação, adversidade, qualquer que seja o sofrimento da vida humana, tem a tendência de blasfemar, perder a fé, murmurar, se voltar contra Deus e contra todos. E por incrível que pareça, isso também aconteceu com o povo de Deus no passado. Mas não foi uma atitude louvável e por isso mesmo perderam a oportunidade de ter o descanso divino. A mensagem de hoje é sobre a prova no deserto. Você tem um minuto para Deus? No livro de Hebreus, no capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, e apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz, por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Nesta narrativa, o autor aos Hebreus está fazendo uma análise do que aconteceu no passado com a nação de Israel, principalmente aquele período do tempo em que eles estavam no deserto, foram tirados do Egito para ir até a presença de Deus no local onde Deus havia determinado por Moisés, aonde eles iam adorar a Deus. Tirado da escravidão, tirado do sofrimento do Egito para serem livres e aonde Deus ia mandar eles habitarem numa terra que era muito produtiva. Mas eles teriam que atravessar o deserto, eles teriam que ter um momento da provação. E foi nesse momento que realmente eles não tiveram paciência, não tiveram fé o suficiente e murmuraram, blasfemaram. Durante 40 anos, como diz a história bíblica, a nação de Israel esteve circulando pelo deserto e não conseguiu agradar a Deus porque a sua atitude era sempre reprovável. Eles murmuravam por causa de água, por causa de alimento, por causa de tudo, qualquer que fosse a necessidade, o problema, eles sempre voltavam-se contra Deus e contra Moisés. E é por isso que aqui ele diz que eles não conseguiram entender os caminhos de Deus, eles não conseguiram ouvir a voz de Deus, aquilo que o Espírito Santo tinha para desafirmar por aquele momento de provação, por aquele momento de teste no deserto. Eles não conseguiram entender nada disso e só a atitude que tinham era de reprovação, de murmuração, de desentendimento, de ira, de rancor. Isso era o que brotava do coração de todos eles. E por isso mesmo, Deus aqui através do salmista, que é o que o autor aos Hebreus está repetindo, é o Salmo 95, ele declara que por conta disso o povo não entrou no descanso, não entrou na terra prometida, ficou apenas vagueando até morrer toda aquela geração. O que nós aprendemos com esse relato bíblico é que todas as vezes que nós passamos pelo deserto, pela prova, por aquilo que para nós é terrível, é o sofrimento, é a angústia, é o ardor, é a necessidade, é a adversidade, nós temos essa tendência de blasfemar, de murmurar, como aconteceu com o povo de Israel. Não é diferente conosco, continua acontecendo da mesma forma. As pessoas não conseguem suportar, por menor que seja a adversidade, elas já começam a murmurar, já começam a se revoltar contra Deus e contra todos. Mas essa é uma lição do que realmente aconteceu e que nós devemos perseverar. O autor aqui está dizendo que nós não podemos ser como aqueles que murmuraram, que não tiveram a oportunidade de ouvir a voz de Deus e de saber o seu caminho, de saber que Deus está no controle de tudo e confiar nele. É exatamente isso que nós precisamos aprender, que Deus está no controle da nossa vida. Nós entregamos a nossa vida para Ele, então nada mais pode nos perturbar,
nenhuma adversidade, nem a morte, nem a vida, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso mesmo, nós não devemos murmurar, nós não devemos blasfemar, porque quando passamos alguma necessidade, alguma adversidade, nós devemos entender que esse deserto é a melhor maneira, é a melhor prova de nós mantermos a nossa resistência, a nossa fé e a nossa esperança e firmar cada vez mais o nosso amor em Deus, porque sabemos que Ele é que está no controle de tudo, é Ele que está regendo a nossa vida, como tinha tudo sob controle na nação de Israel, quando tirou ele do Egito para a terra prometida. Eles tinham um intervalo do deserto, mas a visão era a terra prometida. Da mesma forma nós estamos vivendo no deserto nesse momento, os perigos nos ameaçam, as adversidades vêm, mas a nossa expectativa é a terra prometida. Por isso mesmo, eu oro nesse dia para que as pessoas possam se tranquilizar, possam apaziguar o coração e saber que Deus está no controle de tudo, para não murmurar quando passar pelas provas, quando passar pelo deserto. Possam continuar firmes, perseverantes, alegres, porque é assim que o Senhor quer que cada um de nós esteja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.